Olá, seja bem-vindo. Vamos conhecer o fascinante mundo dos bancos de dados. O termo banco de dados surgiu na época de 1970 e, de lá para cá, muita coisa mudou e evoluiu. Mas o que significa isso? Banco de dados nada mais é do que um software. A grande maioria dos bancos de dados utiliza a linguagem SQL, Language, linguagem de consulta estruturada tanto para inserção quanto para consulta de dados. Ou seja, é a linguagem padrão para bancos de dados. Estudando essa área, você com certeza ouvirá muito sobre SQL. Assim, no dia a dia, a grande maioria de empresas e estabelecimentos utiliza banco de dados para poder gerir suas informações de forma clara e concisa. Ou seja, o banco de dados é onde normalmente ficam agrupados CPF, RG, endereço e outros dados de uma pessoa. Além disso, o banco de dados também pode armazenar informações como o valor de entrada, o valor de saída e a gestão para pagamento dos funcionários. Dessa forma, ele se torna uma ferramenta essencial para registrar e gerenciar uma variedade de informações importantes para uma organização ou pessoa física. O banco, como é popularmente chamado, é, portanto, onde ficam guardadas essas informações tão importantes. Podemos dizer que 99% das empresas, lojas e e-commerce utilizam banco de dados, ou pelo menos deveriam. Caso contrário, como o Mercado Livre iria administrar tantos pedidos por segundo? Como seria efetuado o despacho das mercadorias e o estoque? Assim, podemos dizer que as vantagens de ter um sistema de gerenciamento de dados são enormes. Opa, mas o termo sistema de gerenciamento de banco de dados é diferente. Esse termo é mais conhecido como SGBD e consiste nas ferramentas que administram esses dados e, então, encaminham para o banco de dados, por assim dizer. Esse é um ciclo a ser feito repetidamente. Como exemplo, podemos citar a famosa Oracle, empresa mundialmente conhecida por seu sistema de gerenciamento de banco de dados. A Oracle é um SGBD que permite que um grande número de dados seja armazenado, diferente de outras empresas como o MongoDB, que é para um pequeno número de dados. Há diversos tipos de SGBD no mercado. Assim, podemos afirmar que cada tipo de gerenciador serve para cada tipo de negócio. É importante frisar que, independentemente do que você escolher utilizar, será de grande valia. Vejamos outros tópicos importantes em que há aplicações em banco de dados, sendo elas relacionais, dados em nuvem, NoSQL, orientado a objetos, gráficos, documentos, multimodelo, autônomos e Online Transaction Processing. Os relacionais se referem a colunas e linhas que se relacionam entre si, ou seja, dados padrões. Já os dados em nuvem são para âmbito global, com grande escala, volume e velocidade, em que os dados ficam salvos em nuvem. Exemplo, AWS, Amazon Web Services, plataforma da gigante Amazon. O NoSQL são para dados não estruturados. Isso quer dizer que não são relacionais, sendo tabulados em formas diferentes. Para o melhor entendimento, podemos citar como exemplo para NoSQL os aplicativos móveis, os games onde os bancos de dados são flexíveis. O banco de dados orientado a objetos é onde são utilizados os atributos e métodos, ao invés de linhas e colunas. Ou seja, os objetos se referem à instância da classe. Há também o banco de dados em gráficos, que é onde são utilizados os nós e as arestas em formato de dados. Ou seja, os nós representam as entidades e as arestas representam os relacionamentos entre essas entidades. Os bancos de dados de documentos armazenam os dados em formato de documentos. São dados não estruturados ou semi-estruturados. São bancos de dados utilizados, por exemplo, em blogs. Podemos contar também com um banco de dados multimodelo, que pode armazenar dados em vários formatos, suportando sistemas complexos, como é o caso de softwares com análise de dados de sensores. Dentre esses bancos de dados, temos também os autônomos, que utilizam tecnologias e métodos mais avançados, como inteligência artificial e o aprendizado de máquina. Assim, esses dados autônomos são ajustados automaticamente conforme o desempenho, a segurança e a disponibilidade, reduzindo o trabalho humano. Por fim, temos o banco de dados Online Transaction Processing,
que se refere a aplicações transacionais em tempo real, ou seja, muito utilizado em sistemas bancários que necessitam que as transações sejam rápidas e eficazes. Assim, exemplificamos os diferentes tipos de bancos de dados e suas principais características. Mas não se preocupe, isso não precisa ser decorado agora. Vamos migrar para o assunto de modelagem, que é quando o banco começa a ser moldado, sendo considerado uma das principais e primordiais etapas para o sucesso do sistema. Conforme o diagrama UML, que é o norteador para as modelagens, há alguns nomes que participam dessa etapa. Vamos estudá-los agora. São eles: objetos, classes, atributos e métodos. Os objetos são caracterizados por atributos e métodos, ou seja, eles têm suas próprias características. Podemos considerar o objeto como o chefão. Vamos chamar de objeto Vitória. Quanto à classe, podemos dizer que define a propriedade que vai ser chamada. Assim, podemos chamá-la de pessoa. O objeto é Vitória, ou seja, uma pessoa. Os atributos são, portanto, os dados que cada pessoa tem. Por exemplo, CPF, RG, data de nascimento, telefone, endereço, etc. São os atributos ou as propriedades de cada pessoa. Outro detalhe importante é que os atributos contêm chaves. Ao falarmos de CPF, sabemos que cada pessoa tem uma série de números diferentes da outra, ou seja, é algo exclusivo e apenas seu. Ninguém tem um número de CPF igual. Assim, podemos dizer que o cadastro de pessoas físicas CPF dentro do banco de dados é considerado uma chave primária. Isso significa que o CPF é único para cada pessoa e pode ser usado como identificador exclusivo no banco de dados, garantindo a integridade e a unicidade dos registros. A utilização do CPF como chave primária é fundamental para garantir a precisão e a confiabilidade das informações armazenadas, além de facilitar a recuperação e a manipulação dos dados relacionados às pessoas físicas. Há também as chamadas chaves estrangeiras, que são os dados que ficam relacionados à chave primária. Portanto, a chave primária é exclusiva, como o CPF, e a chave estrangeira pode ser o endereço ou o telefone, pois pode haver mais de uma pessoa morando em um mesmo endereço e também há pessoas com o mesmo telefone. Seguindo para o próximo, temos também os métodos, que são as ações que esse objeto vai realizar, como ocorre em um site de cadastro para abrir um crediário em uma loja. Vai haver os métodos criar _cadastro, inserir _compra, inserir _valor, inserir _parcelamento, etc. Por que os exemplos são escritos dessa forma? Seja ela o tipo de banco de dados que você escolher, haverá a interligação pelo underline, tracinho, pois o software detecta como se fosse uma palavra só. Assim, fica mais fácil para os gerenciadores abrirem o arquivo sem problema algum. Portanto, ao criar os atributos e métodos ou as linhas e colunas, prezamos para que sejam escritos underline interligados, para que não ocorram erros ao abrir o software de BD. Consideramos essa etapa primordial para que ocorra tudo certo no decorrer da modelagem, sendo necessário, primeiramente, coletar essas informações, armazenar e processar. Lembrando que, para o sucesso na implementação de um banco de dados, esse processo começa muito mais cedo, desde o levantamento dos requisitos, estruturação, criação das relações de entidades, imposição das regras de integridade e adição de exibições e obrigatoriedades. Portanto, há inúmeras vantagens em utilizar o gerenciamento de banco de dados, dentre as quais podemos citar a redução de erros, a facilidade de comunicação e a criação de consistência na documentação. Concluindo, a disciplina de banco de dados é bem extensa, mas instigante para o aprendizado. Isso porque, desde o momento em que decidimos aprender de fato aquilo ali, surgem o gosto e a admiração por algo que muda totalmente a vida das pessoas e, muitas das vezes, passa despercebido ou sequer imaginam que existe esse mundo mágico por trás dos sistemas. Vamos conhecer um pouco mais sobre os bancos de dados. Muita coisa evoluiu nesses últimos tempos. Após termos visto todo o seu significado e sua história dentro da computação,
poderemos aprofundar ainda mais nosso aprendizado e expandir os horizontes da informação. Assim, passamos pelos conceitos e pelos diferentes significados do termo banco de dados, desde a sua criação até a atual metodologia e linguagens, expondo as ferramentas disponíveis no mercado. Falamos também sobre os sistemas de gerenciamento de banco de dados, SGBDs, e os seus diversos conceitos. Estudamos a linguagem SQL, suas arquiteturas, consultas ao banco e daí por diante, com conhecimento do início ao fim. Sabemos que um sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD, oferta serviços como armazenamento, consultas e atualizações no banco. Ao falarmos de SGBD, sabemos que há a possibilidade de diferentes tecnologias, sendo elas relacionais, objeto-relacionais e orientadas a objeto. Calma, que vamos explicar tudo isso. Os sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais utilizam o modelo relacional de dados, sendo organizado em forma de coleções de relações, cada um com seus atributos. Nos sistemas comerciais, há os blobs, que se referem a um tipo de armazenamento em nuvem com grandes quantidades de dados, ou seja, um objeto binário grande, que funciona somente com informações binárias. Assim, nos sistemas comerciais, há os blobs, que são em números inteiros, cadeias de caracteres, datas e campos binários longos. Há a disponibilidade de uma variedade de operações como aritméticas com datas, de conversão e de manipulação textual. Assim, os sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais foram executados para atender às aplicações em grandes volumes de dados convencionais. SGBDs orientados a objetos, SGBD-OO, ampliam as capacidades do modelo relacional, com um sistema diversificado e expansível de tipos de dados, além de disponibilizarem operadores úteis na linguagem de consulta. Eles também permitem melhorias nos mecanismos de indexação para acomodar novos tipos de dados. Ao mergulharmos no universo da linguagem SQL, é importante reconhecer a terminologia que adotamos para facilitar a compreensão e o diálogo entre profissionais da área. Em SQL, utilizamos o termo tabela em lugar de relação e coluna em vez de atributo. Essa escolha reflete uma tentativa de alinhar nossa linguagem com os termos mais comuns e reconhecidos no campo do desenvolvimento de bancos de dados. No âmbito do SQL, uma variedade de tipos de dados é empregada. Os tipos de dados mais utilizados incluem N, para armazenar conjuntos de caracteres, int, para números inteiros, float, para representar números reais com pontos decimais, date, para registrar datas específicas, e time, para capturar instantes específicos do dia, horas, minutos e segundos. Após explorarmos esses conceitos, é hora de avançarmos para outro tópico crucial: a arquitetura de dados. Compreender a estruturação de consultas em SQL é apenas uma parte da equação. Para aplicar esses conhecimentos de maneira efetiva, é imprescindível compreender a arquitetura de dados subjacente. Esse conhecimento nos permite entender como os dados são organizados e como eles podem ser otimizados. Avançaremos para as noções de arquitetura de dados. Ao falarmos de estruturação e consultas em SQL, precisamos ter essa noção sobre a arquitetura. A arquitetura de dados abarca especificações cruciais para a descrição do estado atual, a definição de necessidades de dados, o direcionamento para a integração de dados e a gestão de ativos de dados. Abrange estratégias e métodos voltados para o gerenciamento eficaz do ciclo de vida dos dados em organizações, influenciando diretamente os processos de negócios e decisões analíticas. A escolha de dados foca em discernir quais conjuntos de dados são gerados internamente e quais provêm de fontes externas. O armazenamento de dados se vale de sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais, SGBD-R, para dados estruturados, bem como de arquivos de texto e valores separados por vírgulas para outros tipos. A utilização de dados identifica comunidades específicas de usuários de dados, avalia suas necessidades e facilita o suporte ao seu uso.
A proteção de dados engloba medidas de segurança perimetral, criptografia e controles de acesso definidos por funções e atributos. Ao avançarmos, partimos para os Sistemas de Informações Geográficas, SIG, sendo esse assunto chamado de Arquitetura de Sistemas Gerenciadores. SIG são distintos dos sistemas de informação tradicionais, em razão de sua habilidade única em armazenar atributos descritivos juntamente com as geometrias dos diversos tipos de dados geográficos. Podemos citar 3 grandes formas de utilizá-lo, como auxílio para análise espacial de fenômenos, como ferramenta para produzir mapas e bancos de dados geográficos com ferramentas de armazenamento e como recuperação de informação espacial. Sistemas de gerenciamento de banco de dados tradicionais não oferecem suporte nativo à implementação de bancos de dados geográficos. Para superar isso, desenvolvedores implementaram extensões espaciais que facilitam o manejo dessas informações específicas. Assim, esses bancos de dados geográficos realizam consultas como: quais municípios são cortados pelo arroio Itaquarinchim? Qual é a distância entre a comunidade Laranja Azeda e a Escola Rui Barbosa? 2 abordagens principais definem a integração entre SIGs e SGBDs, a arquitetura dual e a arquitetura integrada. Na arquitetura dual, componentes espaciais são armazenados separadamente dos dados alfanuméricos, os primeiros em formatos proprietários e os últimos em SGBDs relacionais. Há alguns problemas dessa arquitetura, tais como dificuldade no controle e na manipulação dos componentes espaciais, dificuldade de interoperabilidade e dificuldade de manter integridade entre os componentes. A arquitetura integrada armazena todos os dados dentro de um SGBD, unificando os componentes espaciais e alfanuméricos. Isso otimiza o gerenciamento de dados espaciais através de funcionalidades completas de um SGBD, como controle de transações e integridade de dados. Ela pode ser subdividida em arquiteturas baseadas em campos longos, extensões espaciais e uma abordagem combinada, utilizando blobs para armazenar componentes espaciais na versão baseada em campos longos. Destacam-se vantagens como a definição de tipos de dados espaciais com operadores específicos e a implementação de métodos de acesso dedicados a esses dados. Vamos falar de alguns tipos de arquitetura de banco de dados que podem ser caracterizados de diversas maneiras, a saber, centralizado, descentralizado, distribuído e replicado. Comparando arquiteturas de banco de dados, a centralizada se concentra em um único servidor, enquanto a descentralizada se distribui por vários servidores. O modelo distribuído se estende por múltiplas máquinas e o replicado duplica dados em vários locais para garantir consistência. Já os tipos de dados geográficos se baseiam na classe vetorial, em que os dados ficam armazenados em formato de coordenadas, sendo elas em linhas, pontos e polígonos. Os modelos de bancos de dados vão ganhando complexidade conforme as novas tecnologias surgem, tendo modelos pré-relacionais, relacionais, pós-relacionais e não relacionais. Eles são explorados e configurados conforme a necessidade do cliente e dos dados que serão armazenados. A profissão de modeladores e arquitetos de dados se tornou indispensável no ambiente corporativo atual, trabalhando lado a lado com desenvolvedores para otimizar os sistemas de aplicação e gestão de dados. Arquitetos de dados têm um escopo de trabalho mais amplo que os modeladores, abordando diversas responsabilidades que tocam diretamente a estratégia corporativa de dados, incluindo a integração de plataformas locais e serviços em nuvem. Portanto, a disciplina de banco de dados segue cada vez mais ampla e informativa, sendo necessário sempre manter os estudos atualizados e em constante evolução. Olá, bem-vindo novamente. Continuaremos na unidade 3 do nosso curso sobre bancos de dados. Após explorarmos conceitos cruciais nas unidades 1 e 2, agora avançaremos ainda mais no fascinante universo das informações. Iniciamos enfocando a segurança dos dados, abordando os métodos, as ferramentas e as políticas destinadas a salvaguardar os bancos de dados contra perigos acidentais ou deliberados.
Nosso foco é garantir a proteção de dados sensíveis, assegurando sua confidencialidade, disponibilidade e integridade, além de proteger o próprio sistema de gerenciamento de banco de dados, aplicações, servidores e infraestrutura de rede associada. Grandes corporações exigem múltiplas camadas de segurança. Uma abordagem de defesa em profundidade, D&D, integra diversos controles ao longo do sistema de TI, garantindo que, caso uma camada falhe, outra interceda para bloquear o ataque. Nesse contexto, os firewalls constituem a linha de frente da segurança em bancos de dados, D&D, atuando como barreiras ou filtros de tráfego de rede, configuráveis para reforçar a política de segurança de dados da organização. Os bancos de dados armazenam informações valiosas e confidenciais, tornando-os alvos primários para os criminosos digitais. Ameaças externas variam desde hackers individuais a grupos criminosos e entidades estatais, todos buscando interromper operações comerciais para ganhos financeiros ou provocar distúrbios em larga escala. Já as ameaças internas podem incluir funcionários, ex-funcionários e até parceiros que podem abusar de sua confiança para extrair dados ou, acidentalmente, provocar uma falha de segurança. Os métodos utilizados por esses criminosos incluem comprometimento de credenciais de administradores ou aplicativos por meio de phishing, engenharia social ou malware, visando acessar dados sigilosos. Outras técnicas envolvem a exploração de vulnerabilidades em aplicativos, como injeção de SQL e o bypass de segurança em camadas de aplicação por meio da inserção de códigos maliciosos em entradas de usuários. Eles também podem escalar privilégios, acessar dados desprotegidos em discos e explorar sistemas vulneráveis ou mal configurados para driblar controles de acesso. A responsabilidade sobre a segurança do banco de dados varia conforme a plataforma. Em soluções locais, a proteção vai desde o endpoint até a segurança física do hardware, um desafio considerável. Optando por um provedor de banco de dados em nuvem, PaaS, o escopo de preocupação se reduz significativamente. A nuvem traz vantagens significativas para a segurança da informação, enfrentando desafios antigos com recursos que antes poderiam ser limitados ou inacessíveis, mitigando vulnerabilidades. Para mitigar riscos de violação de dados e simplificar a conformidade com regulamentações, as organizações devem adotar práticas recomendadas de segurança de dados. Isso inclui a implementação de criptografia de dados, que ajuda a proteger informações confidenciais contra acessos não autorizados, tanto em repouso quanto em trânsito. O gerenciamento de chaves criptográficas é crucial para assegurar que as chaves usadas para codificar e decodificar dados sejam mantidas seguras e acessíveis apenas por entidades autorizadas. O mascaramento de dados é outra técnica importante, permitindo que dados sensíveis sejam ocultados ou substituídos por versões não sensíveis, garantindo que informações críticas sejam protegidas mesmo em ambientes de desenvolvimento ou teste. Controles de acesso privilegiado devem ser estritamente gerenciados, assegurando que apenas usuários autorizados tenham acesso às funções críticas do banco de dados. O monitoramento contínuo de atividades e a realização de auditorias regulares são essenciais para detectar e responder a ameaças de segurança de forma proativa, permitindo que as organizações identifiquem padrões suspeitos e tomem medidas corretivas imediatas. A execução de comandos SQL como insert, delete e update é fundamental para a manutenção de bancos de dados dinâmicos. Cada modificação nos dados traz consigo o desafio de manter a integridade lógica, garantindo que as alterações não resultem em dados inconsistentes ou corrompidos. Isso é especialmente crítico em ambientes em que transações complexas ou de grande volume ocorrem, pois o risco de comprometimento da integridade dos dados aumenta proporcionalmente. A manutenção da integridade de dados em sistemas de gerenciamento de banco de dados SGDBs envolve a adesão de várias regras e padrões. Integridade semântica assegura que os dados inseridos em uma coluna
respeitem o tipo de dado especificado no momento da sua criação. Integridade de entidade garante que cada registro seja único, evitando duplicatas. Por sua vez, a integridade referencial preserva as relações lógicas entre as tabelas, assegurando que as chaves estrangeiras correspondam corretamente às chaves primárias em tabelas relacionadas. Integridade de domínio impõe restrições sobre os valores que podem ser armazenados em uma coluna, garantindo que apenas dados válidos sejam inseridos. Diante das diversas ameaças que podem comprometer a segurança dos bancos de dados, algumas medidas podem ser implementadas para preservar a integridade dos dados e minimizar riscos. Uma dessas medidas é a validação rigorosa de entrada, que envolve verificar e confirmar a precisão dos dados recebidos, garantindo que somente informações válidas e esperadas sejam processadas. A remoção de dados duplicados é outra prática essencial, pois dados redundantes não apenas ocupam espaço desnecessário, como podem levar a confusões e erros na interpretação dos dados. Limpar regularmente os dados e eliminar duplicatas ajuda a manter a clareza e a precisão das informações armazenadas. A realização de backups frequentes é vital para a segurança dos dados, protegendo contra a perda irreversível de informações em caso de desastres, falhas de sistema ou ataques maliciosos. Os backups devem ser realizados de acordo com a criticidade dos dados e as necessidades operacionais da organização, e é crucial garantir que os dados de backup sejam armazenados de forma segura e acessível quando necessário. Ademais, a auditoria desempenha um papel crucial na manutenção da integridade dos dados, fornecendo um registro detalhado de todas as atividades e mudanças realizadas no banco de dados. Uma transação é uma série de operações num SGBD, tratadas como uma única unidade atômica, garantindo o isolamento e a recuperação de falhas. Transações configuram sequências de operações numa sessão, sendo uma sessão a comunicação ou conexão de uma aplicação com um banco de dados. SGBDs modernos gerenciam concorrências, permitindo múltiplas sessões independentes e simultâneas, com transações assegurando a integridade das operações de modificação. Transações implícitas são tratadas como isoladas em muitos SGBDs, o que significa que cada instrução individual, seja um update ou delete, é executada como uma transação autônoma. Isso garante que mesmo operações singulares mantenham a integridade do banco de dados sem intervenção manual. Por outro lado, transações explícitas permitem que o usuário especifique um conjunto de operações como uma única transação, que só se torna permanente se todas as operações forem bem-sucedidas. O gerenciamento de transações se apoia nas propriedades ACID: atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade, essenciais para o controle de concorrência e recuperação de falhas. O controle de concorrência, especialmente o bloqueio em duas fases, é um método que usa bloqueios para gerenciar o acesso a itens de dados. Uma transação pode acessar um item apenas se ele não estiver bloqueado, garantindo que o acesso seja exclusivo e evitando conflitos de transação. Esse bloqueio, que pode ser considerado binário, indica se um item de dado está disponível ou não para uma transação. Esse método assegura a integridade, permitindo que apenas transações não bloqueadas tenham acesso exclusivo ao item em questão, prevenindo conflitos e inconsistências. E aqui encerramos mais um vídeo da disciplina. Esperamos que tenham aproveitado essa exploração da segurança e das transações que cercam os bancos de dados. Lembre-se sempre de considerar esses aspectos em seu trabalho e estudos. Até a próxima!